A consciência. Agora, enquanto você escuta essas palavras, ela está aí, presente, aberta. E ainda assim, ninguém sabe dizer exatamente o que ela é, nem onde está, nem por que existe. Isso é desconcertante, porque a consciência é a única coisa sem a qual nada mais faria sentido. Toda a ciência, todo o conhecimento, toda a pergunta, tudo começa aqui. Mesmo assim, quanto mais tentamos explicá-la, mais ela parece escapar, como areia entre os dedos. E talvez, se você ficar até o final, não descubra onde a consciência está, mas descubra por que nenhum mapa jamais conseguiu apontá-la. E isso muda tudo. Por séculos, o ser humano tentou fazer algo muito específico: aprisionar a consciência, colocar limites, dar forma, encontrar um lugar. A esperança sempre foi parecida. Se entendermos o cérebro em detalhes suficientes, a consciência vai aparecer em algum ponto. Talvez em uma área específica, talvez em um circuito, talvez em um padrão elétrico bem definido. E a ciência avançou muito. Hoje sabemos mapear funções, identificar correlações, relacionar a atividade cerebral com pensamentos, emoções, decisões. Sabemos o que acontece no cérebro quando alguém vê, quando lembra, quando sente medo, quando sente prazer. Mas existe um detalhe incômodo. Mesmo com toda essa tecnologia, ninguém consegue apontar. Ninguém consegue dizer, é aqui. O cérebro funciona, mas a consciência não se deixa capturar. E talvez a primeira virada importante esteja exatamente aí. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de dados. Talvez tenha sido a forma como estamos procurando. Porque a ciência é extraordinária em lidar com o que pode ser medido: peso, frequência, duração, intensidade. Tudo isso funciona muito bem quando falamos de objetos, mas a consciência não se comporta como um objeto. Você pode observar uma pessoa sentindo dor, pode medir o cérebro dela, pode prever reações, mas você nunca sente a dor dela. Nunca. A experiência acontece sempre em primeira pessoa. E aqui surge um limite silencioso. A ciência observa de fora. A consciência só existe por dentro. Ninguém pode acessar a sua lembrança exata da infância. Ninguém pode sentir o mesmo peso emocional que uma música tem para você. Essas experiências são reais, mas são privadas, intransferíveis. E isso não é um detalhe pequeno. Isso muda completamente o tipo de pergunta que estamos fazendo. Talvez não seja que a consciência seja invisível. Talvez ela simplesmente não possa ser vista do ponto de vista que insistimos em usar. E talvez seja aqui que a confusão começa. Porque estamos acostumados a tratar tudo como coisa. Se algo existe, então deve ter forma, deve ocupar espaço, deve poder ser separado do resto. Mas a própria experiência cotidiana mostra que nem tudo funciona assim. Você não encontra o silêncio como encontra uma cadeira. Você não aponta para o tempo como aponta para um relógio. E ainda assim, silêncio e tempo são absolutamente reais. Talvez a consciência pertença a essa mesma categoria estranha. Não algo que está dentro da experiência, mas algo a partir do qual a experiência acontece. Agora repara em uma coisa simples. Quando você sente medo, o medo aparece. Quando você sente alegria, a alegria aparece. Quando surge uma lembrança, ela aparece. Mas nenhuma dessas coisas permanece. Elas vêm, elas vão. E ainda assim, algo está lá para notar cada chegada e cada partida. Esse algo não muda com o conteúdo. Ele não fica mais pesado quando o pensamento é pesado. Ele não fica mais leve quando a emoção é leve. Ele apenas percebe. E isso é profundamente estranho, porque significa que talvez aquilo que você chama de eu não seja exatamente o que você sente ou pensa, mas aquilo que está consciente
de sentir e pensar. Agora pensa no seguinte: se você tenta observar esse observador, o que acontece? Você não encontra uma imagem, não encontra uma forma, não encontra um objeto, só encontra mais percepção. É como um espelho olhando para outro espelho, a consciência tentando se ver como objeto, e percepção não vira objeto sem deixar de ser percepção. Talvez o erro nunca tenha sido técnico, Talvez seja conceitual. Tentamos medir aquilo que mede. Tentamos localizar aquilo que localiza. Tentamos observar aquilo que observa. E isso cria um limite que não é tecnológico, é estrutural. Agora pensa comigo. Se você fecha os olhos por alguns segundos, o mundo visual desaparece, mas você continua ali. Se um pensamento vai embora, outro aparece, mas algo permanece observando essa troca. Pensamentos surgem, pensamentos somem, sensações vêm, sensações vão, emoções mudam, e ainda assim existe algo que percebe tudo isso. Essa presença silenciosa não chama atenção, não faz barulho, mas nunca vai embora, e isso é estranho demais para ser ignorado. Talvez a consciência não seja aquilo que aparece, talvez seja aquilo no qual tudo aparece. E se isso for verdade, então a grande virada é essa. Talvez a consciência não seja um lugar, não esteja em nenhuma parte específica do cérebro. Talvez ela seja um processo, algo que acontece, uma relação dinâmica entre pensamentos, sensações e memórias. Ou talvez um ponto de vista, porque tudo que você percebe aparece para alguém, e esse alguém não é um pensamento. Pensamentos você observa. Esse alguém é aquilo que observa. Como uma tela não é o filme, mas sem a tela nenhum filme existe. Talvez seja por isso que entramos em um teatro vazio depois do espetáculo e não encontramos a experiência. As cadeiras estão ali, o palco está ali, as luzes também, mas o riso, o silêncio, a tensão já não estão mais. A experiência não ficou presa em nenhum objeto, porque ela não era um objeto, era um acontecimento. E acontecimentos não têm endereço fixo. Agora observa algo simples. Às vezes você dirige por vários minutos e chega ao destino sem lembrar do caminho. O corpo funcionou, o cérebro operou, mas a consciência estava em outro lugar. E quando ela volta, tudo muda. Isso mostra algo importante. Consciência não é um interruptor ligado ou desligado. Ela tem intensidade. Ela vai e vem. Talvez seja mais parecida com um foco de atenção do que com algo fixo. E aqui chegamos a um ponto delicado. Se a consciência fosse apenas um efeito colateral do cérebro, por que ela parece tão central? Porque tudo o que importa, amor, medo, propósito, sentido, só existe quando há alguém consciente para viver isso. Sem consciência, o universo seria perfeitamente funcional, mas completamente vazio de significado. Alguns tentam resolver isso reduzindo a consciência, chamando de ilusão, um truque do cérebro, mas isso cria um paradoxo curioso. Se a consciência é uma ilusão, quem está sendo iludido? Uma ilusão ainda precisa aparecer para alguém, e esse alguém continua sem endereço. Outros dizem que a consciência emerge da complexidade, que quando sistemas ficam complexos o suficiente, algo novo surge. É uma ideia elegante, mas incompleta, porque explica quando algo pode surgir, mas não explica por que existe experiência, em vez de apenas funcionamento. Agora faz um pequeno experimento. Não precisa fechar os olhos, não precisa meditar, só observa. Observe o próximo pensamento que surgir. Não escolha, apenas espere. Quando ele aparecer, repare, você não criou esse pensamento conscientemente. Ele simplesmente surgiu e você percebeu. Esse intervalo entre o pensamento e a percepção dele é fascinante, porque mostra que você não é exatamente o conteúdo da mente. Você é o espaço onde o conteúdo aparece. Talvez a consciência não seja algo produzido, mas algo que revela. Como a luz não cria os objetos, apenas os torna visíveis. Se isso for verdade, perguntar aonde a consciência está dentro da lâmpada é como perguntar aonde a luz está dentro da lâmpada. Ela não é um pedaço, é uma condição. Isso não resolve o mistério, mas muda completamente a forma de olhar para ele. Talvez existam perguntas que não se respondem com o fechamento, mas com o aprofundamento.
Porque quanto mais você investiga a consciência, mais percebe que está investigando a si mesmo. Você é, ao mesmo tempo, o observador e aquilo que está sendo observado. Talvez seja por isso que essa pergunta atravessou milênios sem nunca se acomodar em uma resposta final. E talvez isso não seja uma falha. Talvez seja exatamente assim que deveria ser. Porque a consciência não é apenas um objeto de estudo. Ela é o que torna qualquer estudo possível. E agora, enquanto você escuta essas últimas palavras, ela ainda está aí, silenciosa, aberta, percebendo. Talvez o mistério não seja algo a ser resolvido, mas algo a ser vivido, com um pouco mais de atenção. Se isso abriu espaço dentro de você, a conversa continua. Obrigado por permanecer até aqui.